Olá, queridos vestibulandos, sejam bastante bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Campos, professor de linguagens aqui do Évora, tanto do pré-vestibular Évora Poliedro presencial, quanto responsável também pela frente de linguagens nas matérias isoladas específicas dos cursos de linguagem e redação aqui. Seja bastante bem-vindo ao nosso canal. 2023 está, moçada, novidades especiais, tanto do presencial quanto do online. Acompanhe nossas redes para você saber sobre tudo isso. E começo falando para você, se você não tem essa prova da UEMS, entre no nosso site www.evoravestibulares.com.br e acesse então a prova da UEMS, a prova e o gabarito ali, tá bom? Queridos, sejam bem-vindos. Eu vou analisar com vocês agora e revisar conteúdos importantíssimos para a prova da UEMS, tá, queridos? A banca que faz a prova da UEMS é a mesma banca que faz a prova da UFMS, que é uma banca chamada FAPEC. E muito curioso, tá, moçada? Em que pese seja a mesma banca, digo para vocês assim, como professor de redação, por exemplo, converso com outros professores de redação, que são autoridades aqui em Mato Grosso do Sul, professor HB, professora Milene, professor Sandro, professora Kelly, professor Augusto, professora Cláudia, para a gente tentar entender como que funcionam as correções. E por que eu estou falando isso para vocês, moçada? Quando a gente vê a análise das notas da UFMS e a análise de notas da UEMS, a impressão que nós temos é que são corretores diferentes. Em que pese seja a mesma banca, parece, estou falando de impressão, serem equipes diferentes. E eu estou contando isso para vocês, essa comparação em redação, para dizer o quê? Na prova de linguagens da UFMS e prova de linguagens da UEMS, também parece ser formada por equipes diferentes. Por que eu digo isso para vocês, moçada? A prova da UFMS, em linguagens, ela costuma ter uma pegada mais técnica, e aqui na UEMS, a prova ela tem uma pegada um pouco mais modernizada. E vocês vão constatar isso pela questão de número 6. A primeira questão de linguagens, vocês vão visualizar. Esse é um perfil de tema, por exemplo, que até hoje não caiu parecido, nada parecido na prova da UFMS. Da UEMS cobrou. Né? Nessa adaptação que as provas estão fazendo de linguagens, códigos e suas tecnologias, caramba, a UEMS colocou uma questão assim, brilhantemente adaptada para esse contexto. Então, agora com vocês, eu vou resolver a prova, tá? E colocar para vocês assim, conforme eu vou resolvendo e revisando, características, perfil, para você fazer a prova da UEMS agora no dia 17 de dezembro de 2022. Vamos juntos. Olha só, com o material em mãos, eu selecionei para você fazer com vocês 4 questões. 3 estão aqui, daqui a pouco eu faço no quadro a última questão. Por favor, queridos, olha só, questão de número 6. Pessoal, presta atenção. Não faça na prova o que eu vou fazer com você agora. Para otimizar tempo, eu não vou ler com você o texto que está aqui. Óbvio que no dia da prova você vai ler. Por quê? Porque eu vou otimizar, dá para fazer essa questão sem ter lido o texto, tá? Olha só a questão de número 6. Considerando que Guta é uma jovem interessada por leitura, mas que prefere consumir um tipo específico de literatura para não enxergar coisas que não quer ver e, por consequência, deixa entrever um desejo implícito de alterar enredos, perfis de personagens ou desfechos de histórias. Vamos transportá-la para o mundo contemporâneo dos diferentes gêneros digitais, com suas respectivas especificidades e funções sociais. Queridos, o que tumultuou um pouquinho, tá? É a extensão desse comando. Ali você teve informações muito importantes, tá? É um outro detalhe, tá, queridos, que diferencia um pouco da prova da UEMS e da UFMS. Na UFMS, as alternativas são longas. Na UEMS, as alternativas são curtas, mas o que acaba sendo longo é o comando. Então, de novo, dia que você vai fazer a prova da UFMS, respira que as alternativas vão ser extensas. Na prova da UEMS, as alternativas não vão ser tão extensas, mas o comando sim. Ela falou então de uma personagem, tá, dessa Guta, que olha só, informação importantíssima. Ela não quer enxergar coisas que não quer ver. E aí, o que acontece, moçada? Ela tem um desejo de alterar enredos, alterar perfis de personagens ou desfechos. Ela fala, vamos transportá-la, vamos pegar a Guta e transformar para o mundo contemporâneo digital. De novo, adaptar enredo, tá? Aí ele vai falar o seguinte, a qual gênero digital mais se alinharia o perfil aqui delineado da personagem? Queridos, numa boa. A, fanfic. B, chat. C, vlog. D, blog. E, wiki. Na moral, de coração, eu não estou falando mal de professores de língua portuguesa, de forma alguma. Mas, moçada, seria, como que eu falo? Eu não sei que palavra, eu não quero ser infeliz com vocês, tá? Não quero parecer antiético, mas assim, acho que a maioria dos professores não aceitariam essa daqui. E agora, a maioria dos alunos acertariam.
Moçada, vou falar de uma experiência muito breve com vocês. Eu soube o que era fanfic por meio de um aluno. É muito, muito legal, tá, moçada? Essa ideia, a proposta é muito boa. Muitas vezes as provas não são, as questões não são, mas a proposta é muito boa. De você trabalhar essa contemporaneidade nas provas de linguagens. Porque, caramba, linguagens, códigos e suas tecnologias. Como que os meios tecnológicos adaptaram as nossas comunicações? E, pessoal, muito interessante. Você pega um livro de gramática, o livro de interpretação de texto, o livro de português. Professor, eu peguei o português do Segala, eu peguei o português do Pestana. Professor, eu não achei o que é fanfic, chat, vlog. De novo, é um gênero digital. A gente entra aqui, moçada, naquela questão específica de gêneros textuais. E mais uma vez, pessoal, qual é o tipo de enredo que a pessoa pode adaptar o personagem, final e por aí vai? Fanfic. Letra A. E muito curioso, moçada, eu lembro até hoje, foi 2017, 16, quando um aluno explicou para mim o que era fanfic. Eu não sabia. Eu soube o que era fanfic porque um aluno explicou para mim o que era. Essa questão, assim, entre aspas, é ficção de fã. É quando o fã, ele pega aquela história de que ele gosta muito e ele cria enredos novos, desfechos novos, comportamentos novos de personagens. Chat é um bate-papo. Então, não é um tipo de coisa que você pode mudar o enredo. O vlog é como se fosse um blog, como que eu vou falar? É como se fosse um blog, mas em forma de vídeo, né? Seria um videoblog. Então, assim, caramba, são vídeos que eu vou falar do meu dia a dia, tá? Blog é um diário pessoal. Wiki, entre aspas, é a formação de conteúdo colaborativo. Depende do nome que mais vem à cabeça, é o quê? Wikipédia. Depende, assim, você tem uma informação curiosa, você pode colaborar para a criação de conteúdo ali no Wikipédia. Moçada, mais uma vez, tá? Essa questão, assim, alterar enredos, perfis de personagens ou desfecho de história, tecnicamente, é uma fanfic, é uma ficção de fã. Muito, muito legal, porque a questão saiu daquela coisa tradicional da gramática conservadora. Parabéns aos elaboradores da prova e da UEMS, tá? Aqui mostra essa valorização do perfil dessa geração mais nova, beleza? Questão muito, muito legal, então fique atento ao UEMS, tá, moçada? Em que pese assim, nossa, é de Mato Grosso do Sul, nossa, não é federal, é estadual, nossa, é um estado ali que de repente não tem muita modernidade. Olha aí, tá? Uma questão bastante tecnológica, modernizada. Queridos, quero fazer com vocês também a questão de número 7. Para a questão número 7, nós temos um texto para ler. O texto é para as questões 7 e 8, mas para essa nossa revisão eu vou trabalhar só o texto, a questão número 7. Acompanhe comigo, olha só. Faz algum tempo, eu andava de carro com o meu filho e uma amiguinha dele, ambos com 7 anos. Então ela, a amiguinha, me perguntou: "Você é professor de quê?" "De português", eu respondi. "E as pessoas para quem você dá aula não sabem português?" A história lembra um poema de Drummond, cujo último verso é: "O português são dois, o outro um mistério." No poema, o Carlos Drummond fala: "O português são dois, o outro um mistério." Ele fala de um português na ponta da língua, aquele do seu dia a dia, que você fala espontaneamente, né? Enfim, no mundo que busca criar um espaço de convivência e respeito pelo outro, é preciso afirmar sem ambiguidade: não somos unilingües. E é isso que essa revista quer levar aos leitores. Não somos unilingües. Não existe uma única língua. Questão de número 7. Questão capciosa. Por quê, moçada? É que típica questão que você, como vestibulando, tem que estar atento. Porque ele pediu a questão errada. Acho que assim, caramba, moçada, o enunciado colocou na cenário alternativa que não traz informações corretas. Moçada, por mais que o vestibular tenha colocado tudo em letra maiúscula, na moral, circula na hora da prova. Porque você está muito emocionado na hora da prova e de repente você lê a letra A. É verdade. Putz, matei aqui a letra A. De novo, cuidado quando o comando pede o erro, porque assim, a nossa tendência impulsiva natural é achar a resposta correta. Então aqui, haverá 4 respostas corretas, você tem que pegar a errada. Veja lá. Não traz informações corretas sobre o uso dos recursos linguísticos ou sobre a produção e organização textual. Letra A. Além da referência em tom argumentativo ao tema principal da edição em foco, o último parágrafo do texto traz certo viés de publicidade em favor da revista, confirmando características do gênero textual. No último parágrafo, ele fez alguma coisa para autopublicidade? Sim. É isso que essa revista quer levar aos leitores. De alguma maneira, ele está promovendo, sim, a própria revista. Correta a letra A. Mas eu vou marcar a letra A. Não marca a letra A. Tá? A letra A está certa, então como ela está certa, ela está errada. Entendeu?
Letra B. Uso das iniciais maiúscula e minúscula. Português com inicial maiúscula, português com inicial minúscula. Rapidão, volta lá no texto, tá? O português maiúsculo foi quando o pai respondeu: eu sou professor de português. Aí a menina falou: mas as pessoas para quem você dá aula não sabem português? Esse português foi com letra minúscula. Curioso, moçada, quando ele respondeu que ele é professor de português, por que esse português veio com a inicial maiúscula? Qual a diferença desse português que ele respondeu para o outro português? Pô, caramba, aqui é a disciplina língua portuguesa, o nome da disciplina. Agora, esse português que ela está falando é a língua portuguesa. Não a disciplina, a matéria, mas o idioma, a língua. Veja só a letra B. Os iniciais maiúscula e minúscula representa a norma padrão e a norma coloquial da língua? Moçada, aqui quer dizer que a padrão está correta. Professor, não está errado ter colocado minúsculo aqui. Achou estranho? Deixa de lado. Tenta a letra C. As iniciais maiúscula e minúscula, português e português, são usadas pelo autor para remeter a referentes diferentes. Verdade. Língua portuguesa, conteúdo matéria. Português, o idioma, a língua falada. São referentes diferentes. Verdade, você não tem dúvida. Ó. Com certeza você viu que a letra A está certa, a letra B você ficou na dúvida, a letra C você viu que ela está certa. Olha a letra D. Considerados os contextos de produção e de recepção do texto... Desculpa. D. Considerados os contextos de produção e de recepção do texto, o pronome que garantiria a referência espacial seria esta. Moçada, lá no texto ele falou: e é isso que essa revista quer. Qual teria sido dito esta? Sim. Moçada, pronome demonstrativo. Olha aqui para mim, vamos revisar. Concentra. Pronomes demonstrativos. Você tem pronome demonstrativo de primeira, de segunda e terceira pessoa. Quem são os pronomes demonstrativos de primeira pessoa? Este, esta e isto. E o plural, tá? Estes, estas, istos. Segunda pessoa, esse, essa, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo. Interessa aqui para nós aqui. Recapitula comigo. No discurso, quem é a primeira pessoa? Primeira pessoa, eu. Quem fala? Quem é a segunda pessoa? O receptor. Quem ouve? Aqui são pronomes demonstrativos. Eu quero demonstrar. Eu que estou falando que sou a primeira pessoa, se eu quero demonstrar algo que está comigo que estou falando, eu utilizo este, esta e isto. Então, ao invés de falar, moçada, olha só, este relógio eu comprei no ano de 2000. Por que eu vou falar este relógio? É meu, tá comigo, eu que sou a primeira pessoa, eu que estou falando. Você que está aí ouvindo, vamos imaginar que você está copiando. Eu falo, ó, pega seu caderno aí, pega esse caderno aí com você, pega esse caderno, porque você é a segunda pessoa, quem está ouvindo, então eu tenho que utilizar aqui. Por que eu estou falando isso para vocês, moçada? A revista é a revista em questão, é esta aqui, eu estou escrevendo, eu sou a primeira pessoa. O correto deveria ser esta revista e não essa revista. Depende, tá, moçada? Se ele estivesse escrevendo, tá? Agora em sua mão essa revista, caramba, beleza. Você supõe que a revista perde quem ouve. Mas como ele estava escrevendo, era a primeira pessoa, tinha que ter usado um pronome de primeira pessoa. Por isso que sim, a letra D é verdadeira. Considerado o contexto de produção e de recepção do texto, o pronome que garantiria a referência espacial seria esta. Verdade. E olha a letra E. O uso da inicial maiúscula português é uma marca de lugar social de onde enuncia o interlocutor que a emprega. Moçada, na moral, é muito comum nas provas da UFMS, da UEMS, tá? Provas feitas pela FAPEC, você ter uma certa dificuldade de compreensão. Assim, eu quero ser bastante honesto para vocês na análise crítica da prova, tá? Você tem, infelizmente, muitas vezes enunciados que são muito, muito técnicos e difíceis de compreender. Então você fala assim, professor, eu vim aqui procurar a aula de vocês porque, caramba, eu fui fazer a prova e tive dificuldade para entender algumas alternativas. Olha para mim, se você teve algumas dificuldades, normal. Normal mesmo. Você que vai fazer então a UEMS, saiba que você pode ter alguns travamentos de entendimento de alternativas, por quê? Porque é normal da prova, tá? Você olha aqui a letra E.
o uso da inicial maiúscula é uma marca do lugar social, sublinha aí, lugar social. Do lugar social de onde enuncia o interlocutor que a emprega. É o lugar social de onde enuncia o interlocutor que a emprega. Sabe qual que foi o lugar social? A menininha, amiguinha do filho dele de 7 anos, você é professor de quê? Eu sou professor de português. Esse português foi com inicial maiúscula por quê? Porque indicou a função social. Socialmente, eu sou professor que leciono essa disciplina. Então, o que ele disse aí? É uma marca do lugar social de onde enuncia o interlocutor? Sim. Eu estou dizendo para você que eu dou aula... Sei lá, se eu falasse biologia, matemática, começasse com inicial maiúscula, por quê? A minha disciplina, a disciplina a qual eu dou aula, é português, é matemática, é filosofia. Então, é verdadeira. A única falsa ficou com a letra B de Brasil, tá? Não quer dizer que a inicial maiúscula é norma culta, inicial minúscula é coloquial. Não, tá? Foi para fazer essa distinção social de entendimento. Tranquilos? Visualizem que você vai se deparar com questões que te deem estranhamento, tá bom? Vamos agora para a questão de número 9. Essa questão de número 9, tá, moçada, é de um tópico teórico que você precisa dominar indo fazer a prova da UEMS, da UFMS. Que função é essa? Eu vou até escrever e vou pedir para você anotar, porque é incabível você ir para a prova sem estudar com perícia sobre tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais. Pode ser que agora, em dezembro de 2022, não caia tempos e modos verbais? Pode ser, mas é difícil. Porque nas duas últimas provas da UEMS caíram tempos e modos verbais, nas últimas provas da UFMS caíram tempos e modos verbais. É muito provável que haja, no mínimo, uma alternativa falando de tempos e modos verbais, uma vez que a banca tem uma preferência muito boa por essa disciplina. Vamos então aí, pego com vocês aí na página de número 5, tem um texto. O texto fala que é para as questões de 9 a 11, mas eu vou fazer com vocês só 9 e 11, tá? Eu não vou fazer a 10 por uma otimização de tempo para a nossa revisão. Acompanhe comigo, moçada, ó. E um alerta, tá, queridos? Olha a fonte do texto. Fonte. Texto elaborado especificamente para esta prova. A própria banca que fez o texto para você avaliar. Moçada, no ano de 2020, final de 2020, teve uma questão horrorosa da UFMS, horrorosa, e que assim, muito mal formulada, muito mal feita, e o texto era um texto que foi formulado pela própria banca. Então, às vezes assim, esses textos, tá, moçada, tornam mais difíceis as compreensões dos textos que aparecem para vocês. Embora essa daí não tenha sido muito, tá? Você vai ler, vai ficar... Qual que é a ideia aqui? Ficou bem aleatória. Vamos lá. Em seu primeiro dia naquela sala, durante uma aula sobre sons, fonemas e grafemas, com um firme propósito de tornar significativa e relevante a matéria, a professora de língua portuguesa pergunta aos alunos: vocês sabem por que se usa M e não N antes de P e B na escrita de campo e bomba? Suspeitando de que a resposta possa ser o silêncio, prepara-se para responder ela mesma a pergunta. Mas uma das alunas diz, rindo e num tom aparentemente irônica: porque são da mesma família, uai. Faz sentido. Mas que família é essa? Agora certamente viria o silêncio, só que não. Mamãe, papai e bebê, diz um garoto, procurando destacar as letras e sons iniciais das 3 palavras, rindo e provocando risadas de todos. Papai, mamãe, bebê. Isso não fazia sentido linguisticamente, mas deveria haver uma explicação. Refletiria sobre ela mais tarde. Para aquela aula não era relevante. Vamos lá, nós escrevemos M e não N antes de P e B porque nós falamos, pronunciamos assim, lei do menor esforço. E isso, de certo modo, ou figurativamente, tem a ver com a ideia de família que a garota falou. A aula não parou por aí, é claro. Professor, eu li, eu não vi sentido no texto, tá? Ficou um texto, né? Mas enfim, vamos lá. Questão de número 9. Olha o que ele perguntou. Assinale a alternativa correta sobre o emprego de tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais tem que estar dominado para você. Veja lá. A. Por meio do presente subjuntivo em possa,
e futuro do pretérito do indicativo em viria e refletiria. Moçada, falei isso para vocês no vídeo, tá, de revisão da UFMS. Como as alternativas no UFMS são longas, vá jogando as sentenças. Moçada, possa é presente do subjuntivo? Que eu possa, que tu possas, que ele possa. Sim, é presente subjuntivo. Correto, professor? Aqui está válido. Viria e refletiria é futuro do pretérito? Futuro do pretérito, aquela ação futura que não vai mais realizar, viria... Sim, professor, sim. Legal. Então as afirmações que foram feitas são verdadeiras. Ó, por meio do presente do subjuntivo e do futuro do pretérito do indicativo, expressa-se a dúvida do enunciador quanto à veracidade dos fatos relatados. Sabe, sublinha aí, enunciador. Enunciador é quem está contando, quem está falando. Sabe, quando foram usados esses verbos, para que possa, viria, ele falou isso porque queria expressar a ideia de dúvida? Não. Foi uma ideia assim, putz, a professora pensou, vou fazer essa pergunta, não vão responder, mas se eles responderem... Então assim, não foi ideia de dúvida, foi ideia de hipótese. Falsa aí a letra A. A letra A não é verdadeira. B. Viria, deveria e refletiria. Viria, refletiria e deveria. O futuro do pretérito do indicativo é empregado para representar a incerteza do enunciador quanto à realização dos fatos. De novo, moçada, não tem ideia de dúvida ou incerteza. Tá? Basicamente, a letra B era a mesma ideia da letra A. Ideia de dúvida e ideia de incerteza. Não. C. Em escrevemos, falamos, pronunciamos e falou, usou-se o pretérito perfeito do indicativo para representar fatos efetivamente ocorridos e não concluídos. Curioso. O pretérito perfeito, de fato, tem essa finalidade que a alternativa diz, tá? Representar fatos efetivamente ocorridos e concluídos. Sim, pretérito perfeito dá essa ideia, fatos ocorridos e concluídos. Agora, moçada, no texto, quando ele colocou escrevemos e falamos, ó, último parágrafo. Nós escrevemos M antes de P e B porque nós falamos, pronunciamos. Esses tempos verbais estão no presente. Olha a coisa perigosa, tá, moçada? Se você for pegar aqui o verbo falamos, pretérito, perfeito. Eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos. Pretérito perfeito, nós falamos. Presente. Eu falo, tu fala, ele fala. Nós falamos. Eita, professor, mas a forma é a mesma. Sim. Existem na língua portuguesa os verbos abundantes. Uma mesma forma pode ter características diferentes. Agora, o que aconteceu aqui? De fato, falamos pode ser pretérito perfeito? Sim. Só que o uso no texto estava como uma ação ocorrida ou uma ação presente? Nós usamos M antes de P e B porque nós falamos, nós escrevemos como falamos. É uma ideia de presente, de atualidade, não de passado. Alternativa aqui, falsa. O contexto deixou claro que ali o falamos é presente, não é pretérito perfeito. Olha a letra D. Em pergunta e usa, o presente do indicativo é empregado para representar o agora, acompanhado de efeito de convicção. A professora pergunta e usa. Cara, o senhor pergunta, professora... Tá, sentido de efeito de convicção? Deixa de lado aí. Olha a letra E. Pelo presente do indicativo, em usa, escrevemos e falamos... representam-se como verdadeiros e fatos habituais ou frequentes os fatos relatados. Moçada, quando ela disse ali, tá? Nós escrevemos M porque nós falamos, de fato. É para indicar que é presente, que é uma coisa que está reincidentemente acontecendo. Por isso que o gabarito correto ficou com a letra E de escola. A ideia não foi uma ideia de convicção, foi uma ideia de hábito. Moçada, nós sempre escrevemos M antes de P e B, né? Então assim, nós escrevemos habitualmente hoje. Por isso que é correto, então, fica com a letra E de escola. Tranquilos? Última questão, olha só. Questão de número 11, veja só. Essa questão avalia conhecimento sobre gêneros e tipologias textuais, sobre recursos linguísticos expressivos empregados no texto. Praticamente qualquer coisa da língua portuguesa, então. Essa é uma alternativa que traz informações corretas sobre o respectivo item. Passada a letra A. Em conexão com o gênero do texto, predominam sequências tipológicas prescritas. Ô, professor... Não entendi. Se ele falasse ali pretérito perfeito, me facilitaria. Moçada, o gênero do texto foi uma narração, né? A professora foi lá, alguém sabe por que é isso, aquilo, né? Predominam sequências tipológicas. Caramba, ela colocou narração, depois descrição, depois dissertação.
Professor, eu fiquei na dúvida. Na dúvida, deixa de lado. B. As reticências expressam hesitação dos personagens em todas as ocorrências no texto. Moçada, quando a professora falou foi uma hesitação? Né? Por que a gente usa M e PPB? Porque são da mesma família, uai. Agora, certamente, viria o silêncio. As reticências, moçada, não foi para dar uma hesitação, uma ideia de medo. Né? Tipo assim, é uma ideia é uma ideia inconcluída. Tipo assim, de interação, não de medo. Eu hesitei, fiquei temeroso. Não. Falsa letra B. C. As aspas foram usadas com a mesma finalidade em MPBN, campo e bomba. Por que se utilizou aspas ali M, N, PB? Aí quando ele fala ali pomba e campo. Assim, essas aspas foram utilizadas, basicamente assim, uma das funções das aspas é destacar uma pronúncia. Então, por exemplo, sabe, suponhamos que eu estou dando aula para educação infantil e eu tenho que fazer com que os alunos saibam a diferença do R, o L, o N e o M. É comum você ficar forçando, forçar, esse é o R. Lua, lua, nada. Então, assim, é comum haver, tecnicamente, assim, esse destaque. Na hora que eu for escrever, qual o recurso linguístico que eu vou utilizar para dar uma ideia de enfatizar um som ou uma palavra? São as aspas. E toda palavra que era para ser evidenciada, campo e, oh meu Deus do céu, bomba. O M, o N, o P. Sim, o uso das aspas foi para destacar foneticamente esses itens, ou essas letras, ou essas palavras. Foi a mesma finalidade. Só confira comigo. Letra D. Considerados elementos construtivos e os processos de organização e de progressão do texto, podemos classificá-lo como conto? Caramba, o conto, moçada, de fato, ele é um texto curto. Mas ele tem um conflito. E assim, caramba, ele não teve um conflito. Assim, conto, não. Tá narrativa curta, poucos personagens e tem um conflito único. Qual foi o conflito aí? Então, assim, estranho classificar como conto, tá? E as vozes que se manifestam no texto, do narrador e dos personagens, são empregadas de duas formas apenas: discurso direto e indireto. Discurso direto, quando tem travessão. Então, olha só, vocês sabem... porque são da mesma família. Agora sim, moçada, o discurso indireto é quando o narrador diz o que um personagem falou. Veja lá, suspeitando a resposta pode ser o silêncio, preparado para responder... Não teve um momento ali, tá, moçada? Viria o silêncio, refletiria sobre... Não teve ali um momento em que houve uma fala de um personagem intermediada pelo narrador. Então o aluno perguntou se poderia utilizar o N. Não, só teve discurso direto. Não houve presença do discurso indireto. Falso, então aí, correto fica com a letra C. Tranquilos? Meus queridos, espero que essa aula tenha ajudado você a entender como vai ser a sua prova de linguagens da UEMS. E de todo o coração, eu e toda a equipe de professores aqui do Évora desejamos uma ótima prova da UEMS para vocês, que vocês passem nessa universidade incrível, que vai valer muito, muito a pena vocês cursarem o curso de vocês ali. De coração, um abraço imenso, tchau para vocês, um abraço.